Atendendo a necessidade de alguns dos nossos clientes, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pesagem e balanceamento de martelo e como faz a devida montagem no moinho. É muito importante nós começarmos sempre pelos martelos. Então eu vou falar um pouquinho sobre o processo de usinagem dos martelos. Esses martelos eles são feitos de barra chata, são 100% usinados aqui na Greenpeace e depois tratados termicamente com ISO 9000. Importante a gente lembrar que mesmo eles sendo 100% usinados, os martelos eles não ficam com peso uniforme, acaba sempre dando uma variação, uma diferença de peso. Isso é característico pelo próprio material, ok? Por isso que se faz necessário esse processo de pesagem. Então, o que você tem que fazer? Você precisa separar os seus martelos, tá? Como eu fiz aqui, indicando a pesagem de cada um. Então aqui nós temos martelos sem pesagem e aqui alguns que eu já pesei. Qual é o processo? Nós separamos martelo a martelo, colocamos na balança e ele deu ali 418 gramas. Importante nós lembrarmos que a própria balança ela vai ter a sua variação. No caso, essa balança ela varia 2 gramas para mais ou para menos. Então, 418, nós temos que marcar esse martelo e colocar ele na pilha de 418 gramas. E assim a gente faz sucessivamente. Pega o próximo martelo, pesa 400 gramas. 400 gramas, colocamos eles na pilha de 400 gramas. Nós temos que repetir isso com todos os martelos. Conforme eu expliquei, os martelos variam, é natural do próprio material. Então nós temos que achar essa pesagem, 418, lembrando que ela pode estar em 420, por exemplo, mas nós vamos colocar ele na pilha dos 418 e ir repetindo esse processo, ok? Mais um para servir como exemplo, 400 e colocamos ele na pilha dos 400. Após esse procedimento, aí varia de cada moinho, nós temos que montar os martelos no pino ou no eixo, tá? E aí esse procedimento também é muito importante que ele seja feito de forma balanceada. Então, por exemplo, em alguns modelos nós temos 7 martelos por pino. Então nós vamos pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 martelos. Vamos fazer a montagem dele no pino, ok? E nós vamos pesar o conjunto. Pesagem deu 3 kg 492 gramas. Agora nós vamos deixar esse conjunto de lado e vamos pegar 7 martelos com a mesma pesagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos montá-lo no pino e vamos pesar. 3 kg 488. O que é importante? Entre um conjunto e o outro conjunto, não pode variar mais do que 5 gramas, ok? Então não são apenas os martelos, a variação de peso é uma primeira checagem. Mas depois dos conjuntos, e aqui tem que se considerar que vão espaçadores, anéis de trava entre os martelos, ou seja, o seu conjunto montado não pode variar mais que 5 gramas do próximo conjunto montado. Essa é a primeira etapa do balanceamento e da checagem de peso do conjunto de martelo. Então a primeira pesagem do conjunto deu 3 kg 492. O segundo conjunto, 3 kg 488.
Portanto, nós temos aqui uma variação de mais ou menos 4 gramas, ok? Então, aqui é só um exemplo, é só uma simulação. Como eu falei, ainda falta espaçadores, faltam outros elementos aqui, mas serve para exemplificar. O importante é que entre um eixo, um conjunto e o outro conjunto, varie no máximo 5 gramas. Bom, olhando aqui para o moinho, fica um pouco mais fácil exemplificar. Depois que você pesou os martelos com o eixo, né, você tem que ter todo este eixo montado com as portas, com os espaçadores, martelo e pino, tá, variando no máximo 5 gramas do outro conjunto, por exemplo, desse eixo. E assim sucessivamente, para o próximo e para o próximo eixo. Então não importa se você tem 4 eixos ou 8 no seu moinho, mas a pesagem do conjunto de um para os outros não pode variar mais do que 5 gramas. Se você fizer este procedimento, o seu moinho vai ficar balanceado. Ele ficando balanceado, ele vai vibrar menos e apresentar menos problemas de manutenção nos mancais e nos rolamentos. Ok? Então esse é o procedimento, essa é a forma correta de você ter o seu rotor devidamente balanceado. Não importa se o seu moinho usa esse tipo de martelo, que é um martelo tratado e cementado, ou martelos com revestimentos de tungstênio, né? Martelos especiais, sem as pontas, ou dentados, né? Ou martelos angular, não importa qual é o modelo de martelo, tá? O seu moinho deve ser sempre balanceado, os martelos, o conjunto, sempre balanceado da mesma forma. Seguindo esses procedimentos, o seu moinho vai ter uma melhor vida útil, os martelos vão ter uma melhor vida útil e o seu equipamento vai estar bem protegido. Qualquer dúvida, pode nos procurar, deixe aí seu comentário ou entre em contato conosco através dos nossos canais no YouTube, no Instagram, nas nossas redes sociais ou no nosso site. Você acha o nosso WhatsApp e o nosso e-mail. Muito obrigado.